Boa noite. Boa Paz de noite. Jesus, amor de Maria. É um prazer estar aqui com vocês hoje, num horário alternativo, né? E com certeza Deus colocou as pessoas certas nesse momento aqui que precisam ouvir o que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar uma palavra muito importante, tá? Nós vamos falar sobre a igreja primitiva, a igreja católica apostólica romana, onde que o único fundador e criador dessa igreja é Jesus Cristo em 2025 anos. Amém? Amém. Eu gostaria que vocês levantassem. Hoje não tem música, hoje vai ter a unção do Espírito Santo. Aleluia? Eu gostaria que vocês pegassem na mão um do outro, tá? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, sentissem a presença do Espírito Santo de Deus nessa sala, na casa de oração, dos trabalhadores da casa. Que Deus ilumine principalmente a nossa noite. É uma noite que eu sei que vocês, a maioria, chegaram do trabalho, estão cansados, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no coração de vocês e nós vamos ter muitas curas e libertações hoje nessa noite abençoada aqui de Deus. Amém? Eu gostaria agora de agradecer principalmente o Espírito Santo de Deus que está aqui. E que hoje seja uma noite abençoada por todos. E que o principal de tudo é que o Senhor toque o Espírito Santo em cada um de nós, com as palavras que nós vamos falar aqui, principalmente em Atos 2, tá? De versículo 1 ao 4, onde que é a história do cenáculo, onde que os apóstolos, junto com a mãezinha Maria, receberam o Espírito Santo a primeira vez. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão da Nossa Senhora de Pentecostes, que ela esteja abençoando nós todos aqui hoje, nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe a todos. Pode sentar. Você quer que eu não esqueça de mim? Irmãos, boa noite. Vou falar um pouquinho, tá? Do versículo da Bíblia, que é o Atos 2, versículo 1 ao 4, tá? Essa história é muito bonita, né? Onde que eu vou ler para vocês aqui, a gente vai conversando e vai fazendo toda essa reflexão. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram, pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Aqui ele fala nesse trecho que eles estavam reunidos, né? Mas quem estava reunido, né? Então a gente vai voltar um pouquinho aqui para o versículo aqui 1, 12, tá? Que são os discípulos no cenáculo, porque eles estavam no cenáculo, né? Orando. Então eles voltaram para Jerusalém, num monte chamado de Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, né? Distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram no quarto de cima, onde costumavam permanecer, e orando, né? Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu,
Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e o zelador, e Judas, e o irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas a Maria, mãe de Deus. Amém? Irmãos, é muito bonita essa palavra, porque foi quando, foi bem naquele momento que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, né? Mas naquele momento, os apóstolos estavam com muito medo, perdendo a fé, eles estavam com medo de tudo que estava acontecendo e que eles viram naquele momento, né? Então eles entraram em oração, né? E nessa base aqui, nesse versículo, principalmente que nós falamos, é justamente a vinda do Espírito Santo. Jesus falou que quando ele voltasse, ele voltava no Espírito Santo. Amém? Ele vai voltar novamente depois que o Espírito Santo tiver completado todo o caminho dele, sim. Agora analisem conosco. Chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, né? Como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceram então uma espécie de línguas de fogo e repartiram e pousaram cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia e falasse. Então, o que seria, no caso, esse versículo que nós estamos falando? Principalmente o que é? A paz e fogo do Espírito Santo. João Batista, quando batizava, né? Quando Jesus foi batizado, ele disse que hoje eu batizo vocês pela água, mas virá alguém que vai batizar pelo fogo. Amém? Então, o Espírito Santo é Jesus vivo no nosso coração. Amém? Hoje, nós vamos mergulhar naquele dia que mudou toda a história da humanidade. O dia que o Espírito Santo desceu, sobre os apóstolos, o dia de Pentecostes e o dia que nasceu a igreja, né? E o dia que nasceu, que o céu tocou a terra. Amém? Hoje, eu quero dizer para vocês que o mesmo Espírito que desceu naquele cenáculo, ele está aqui também hoje. Ele desceu para estar aqui dentro da casa de oração. O mesmo vento impetuoso que os apóstolos tiveram naquela época, aqui também está tendo esse vento impetuoso. E vai soprar em cada um de vocês, em cada coração, em cada alma. A mesma chama que incendiou os apóstolos vai incendiar o seu coração também. Amém? Eu queria que vocês repetissem essa frase. É muito bonita e eu acho que para a gente aclamar e pedir para o Espírito Santo vir e acolher principalmente a nossa palavra e a busca de cada um de vocês aqui. Vem Espírito Santo, eu abro meu coração. Vamos lá? Vem Espírito Santo, eu abro o meu coração. Todos perseveram unidos em uma oração, né? Com Maria, a mãe de Jesus. Esse aqui é o Atos 1:14. Tá? Antes do fogo vir, havia uma obediência, uma unidade, uma perseverança. Como se fosse uma intercessão, acho que você já conhece uma intercessão, como é que funciona, e tinha uma pessoa no centro que era a mãezinha Maria. Tá? Então ela era intercessora justamente do grupo, que naquele caso não era um grupo de oração, mas eram os apóstolos, né, que estavam em oração pedindo e clamando para que Jesus voltasse e tocasse. Eles estavam com medo, como eu falei para vocês, mas a promessa de Jesus sustentava muito. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Então eles já estavam clamando a vinda do Espírito Santo. E o Pentecostes, ele começa no coração de cada um, que espera e busca esse toque do Espírito Santo. O medo, ele não vence quem está em oração. O medo, ele não vence quem está com Maria. E o medo não vence quem espera a promessa. Amém? O medo, a insegurança, a dúvida, a apatia, a falta de vontade, a falta de crença, situações que o inimigo coloca na vida da gente. Na nossa vida tribulada, às vezes tem uma tribulação, é um desafio. E nós temos que superar isso e ter fé. E buscar e chamar principalmente o Espírito Santo, né? Que sempre acompanha a nossa vida e sempre busque o melhor para nós. Em Atos 2, né?
como a gente conversou no começo, de 1 a 4. De repente veio um ruído com um vento impetuoso, encheu toda a casa. As línguas como fogo, pareciam como fogo, e pousaram sobre cada um deles, que era o Espírito Santo que chegou e tocou neles. O Espírito invade, transforma e sacode. O mesmo Pedro que negou Jesus, tá? Agora ele prega com poder. Naquele momento ele começou a pregar com poder, e ele dizia que o Espírito troca a tristeza por alegria, dúvida por fé e fraqueza por poder. Amém? Quem seria Jesus sem a nossa mãezinha? Alguém acredita? Jesus nasceu de quem? De uma mulher abençoada, que foi o Espírito Santo que tocou nela e falou: você vai dar a graça ao Filho de Deus. Amém? Me arrepia muito porque eu sou mariano, sou devoto de Nossa Senhora do Carmo, e principalmente Nossa Senhora Pentecostes também, que tem uma imagenzinha me olhando ali, né? Mas Maria, ela está intercedendo, recebendo novamente o Espírito Santo, sendo a mãe da igreja e a rainha do cenáculo. Que a Nossa Senhora sempre seja a rainha do cenáculo, a rainha do nosso redil aqui na casa de oração. Amém? Que ela proteja todos. E o Santo Espírito, como em Maria, ele vem gerar em mim um novo, como tem que gerar em todos um novo. É todo um recomeço. Toda vez que vocês vêm aqui no sábado ou agora na sexta, vocês têm que sentir o que é. É como se fosse um batismo do Espírito Santo. Todo sábado, toda sexta-feira você está vindo se renovar, você está vindo agradecer, você está vindo pedir a Deus. Não só pedir pelas curas ou pelos problemas, mas fazer esse agradecimento maravilhoso conosco que a gente tem que fazer. A igreja nasceu missionária, corajosa e carismática. Tá? A igreja católica, apostólica, romana, ela nasceu carismática. Tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas alguns não conhecem, mas eu sou da Renovação Carismática. Eu sou servo lá do grupo de oração da Nossa Senhora Visitação. Tá? Então, por isso que eu falo muito no Espírito Santo, eu sou meio aleluiado. Né? Porque quem é assim, num grupo de oração, quem é carismático sabe a unção do Espírito Santo que tem no poder, né? Aqui no corpo da gente, né? E na vida da gente. Então a igreja nasceu missionária, corajosa e carismática, e os primeiros sinais, tá, desse nascimento foram o quê? As línguas, a profecia, a ousadia, os milagres, né? A renovação carismática ela é uma continuação daquele Pentecostes do cenáculo que a gente viu em Atos Apóstolos aqui, versículo 1 a 14. Amém? Pentecostes não é uma história, é uma experiência de vida que eles tiveram, e hoje nós tivemos aqui também. Aquela vez que nós colocamos os trabalhadores da casa aqui de joelho, oramos por eles e pedimos e clamamos, aquilo ali foi uma infusão do Espírito Santo maravilhosa, onde que o toque do Espírito Santo estava em cada um de nós. E essa energia maravilhosa, quem sentiu aquele dia? Né? Isso é o Espírito Santo. Em Joel 3, versículo 1, ele diz que derramei no meu Espírito sobre toda a carne. Meu irmão, o Espírito Santo, muitas vezes na nossa vida, ele vem. E tudo que você pede para Deus, você tem que saber o que pede. Porque o Espírito Santo é um espírito selvagem. Né? Ele toca em você, ele abala as estruturas da tua vida, chacoalha para a tua vida do jeito que for. E é maravilhoso essa bênção, essa unção. Quando você começa a falar do Espírito Santo, que começa a arrepiar teu corpo, friozinho na barriga, e você começa meio que chorar e meio rir, tá vindo. Amém? Coloca uma música para nós. Deixa que eu coloco no meu aqui. Não tem como. Eu vou colocar uma música agora. Eu queria que vocês pegassem na mão um do outro, fechassem os olhos, e a gente ia fazer uma oração, tá? Eu vou fazer uma pequena oração, a gente vai clamando, e eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Quem não sabe orar em línguas,
colocasse no peito, no coração, e falasse assim: venha, meu Senhor Jesus Cristo, eu agradeço, Senhor Jesus Cristo, venha nessa casa. Nesse momento dessa oração, eu gostaria que vocês orassem para vocês, pode ser em voz alta, soltem tudo aquilo que vocês querem, né? Nesse momento muito importante, amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos à Tua presença. Vemos como os discípulos que estavam no cenáculo naquele momento, com o coração cheio de esperança, com sede e fome do Teu Espírito. Hoje, Senhor, nós clamamos: vem Espírito Santo. Cada um de vocês peçam, clamem, peçam a Deus. O Espírito Santo, Tu que és um sopro divino, Tu que és fogo, luz, força, consolação, poder, nós abrimos agora o nosso coração diante de Ti, meu Pai. Nada escondemos, nada seguramos, nada retemos. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor, assim como Pentecostes, quando Maria estava lá, unida nos apóstolos, perseverando em oração, nós também queremos perseverar, esperar, confiar, desejar. Queremos viver hoje o nosso Pentecostes pessoal. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente, quebrando todo pensamento negativo, toda confusão, toda ansiedade, todo medo. Toma o controle da nossa imaginação, dos nossos planos, do nosso futuro. Batiza a nossa mente com Teu fogo. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações, curando feridas antigas, meu Pai. Mágoas escondidas, traumas não resolvidos, dores que ninguém vê, só cada um de nós sente no fundo do coração. Derrame-me o Teu bálsamo suave, toca a nossa afetividade, a nossa identidade, o nosso amor próprio. Batiza-me, Senhor, com o Seu coração, o Teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso corpo, trazendo saúde, força, ânimo, disposição, cura. Passa em cada célula, cada músculo, cada órgão, cada sistema. Batiza o nosso corpo com Tua vida. Espírito Santo, nós clamamos como igreja viva, como família. Renova os dons que já recebemos. Desperta os dons adormecidos. Concede novos dons conforme a vontade do Pai. Dai-nos o dom da fé, viva e ousada. Dai-nos o dom da coragem para testemunhar. Dá-nos o dom da oração profunda. Dá-nos o dom da sabedoria para discernir Teus caminhos. Dá-nos o dom da cura para a libertação e da intercessão. Senhor, que agora, nesse instante, uma brisa suave no Teu coração, no Teu Espírito me envolva todos que estão aqui na casa de oração. E que essa brisa se transforme em um vento forte. E que esse vento se transforme em fogo vivo na alma de cada um, meu Senhor. Acenda em nós todo o Teu fogo do Espírito Santo. Que caiam em terra agora todas as correntes espirituais, meu Deus. Correntes de tristeza, de desânimo, frieza espiritual, incredulidade, confusão, pecado. Tudo que não vem de Deus, caia por terra agora, pelo poder do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toma posse da nossa vida, toma posse da nossa casa, toma posse da nossa família, toma posse da nossa missão, como a promessa de Joel que foi feita. Derramei o meu Espírito sobre toda a carne. Senhor, derrama agora sobre nós, não um pouco, não uma gota, mas uma chuva abundante e transbordante, avassaladora da Tua graça, meu Senhor. Nós entregamos em nossas mãos para serem usadas de Ti. Entregamos a nossa boca para clamar a Tua palavra. Entregamos nossos pés para caminharem em Sua direção. Entregamos nosso coração para amar o Senhor, como a gente tem que amar direto. E agora, Senhor, com toda a fé, nós clamamos. Eu gostaria que vocês falassem bem alto agora, no fundo do coração:
Vem, Espírito Santo. 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 Que o teu fogo desça sobre cada irmão aqui, que agora reza com essa oração, que cada vida seja tocada e renovada, transformada, incendiada. Que teu Pentecostes aconteça aqui e agora. E que aqui no final dessa oração possamos dizer como os apóstolos naquele cenáculo, fomos revestidos do poder do alto do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por tudo que estás fazendo agora, meu Deus. Obrigado pela tua presença que cura, liberta, que renova e que restaura. Toda honra e glória e todo louvor sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Nós somos todos missionários do Espírito Santo. A nossa casa é uma casa de Pentecostes. Glorifiquem o fogo. E Pentecostes acontece sempre novamente em sua casa. Amém. Boa noite, boa noite, boa noite. Eita, vamos ter chuva de bênçãos hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fala que ainda não tenho mais outro para terminar de atender. Vou terminar de atender, mas por favor, não esqueçam, não. Cheia aqui Nossa Senhora de Pentecostes. E aí, eu vou explicar para vocês um pouquinho de... Gente, pode ter certeza que isso aqui é chuva que está caindo, viu? Vocês estão online? Gente, é chuva que está caindo, vento bastante aqui hoje, né? Mas eu acredito que a gente pode ter chuvas de bênçãos de Deus também nesse lugar, né? Que Deus derrame chuvas de bênçãos também sobre nós. Eu estava há uma semana, não, acho que um mês atrás, mais ou menos, foi uma reunião, digamos assim, né, da renovação carismática, e tinha 2 quadros lá muito lindos. E eu até tirei foto dos quadros, porque eu fiquei bastante encantada. E um era Maria, nossa mãezinha do céu, com aqueles vasos grandes que tinham, né? E ela falando na festa. Um pouquinho forte para nós. Vamos ver se nós abaixamos um pouquinho o som. Senão não vamos conseguir nem... Vocês estão ouvindo em casa, meninas? Ou tá ruim o som? Quem está online agora? Jô, Silvano, Canari. Acho que tá ruim o som, vocês nem ouviram. Entra aqui. Canari, como é que tá o som, o áudio? Tá ótimo. Então tá bom. Tá conseguindo ouvir? Ótimo. Sim. Estão conseguindo ouvir. Então, o primeiro quadro era a mãezinha pedindo, né, para que as pessoas que estavam ali naquele momento de festa fizessem tudo quanto lhes dissesse seu filho. Quero transformar a água em vinho. Mas um outro quadro, em específico, me causou tremenda comoção, a ponto de eu olhar e começar a chorar. E fazer uma viagem no tempo, na linha do tempo, como se eu estivesse lá olhando. Era Maria com os apóstolos e ela orando. E o fogo do céu caindo. Então tinha labaredas de fogo, né? Aquelas bolas de fogo onde elas estavam. E aí eu fiquei olhando para aquele quadro, parecia que eu entrei na parede e fui embora viajando naquele quadro. E uma coisa que me pegou demais, primeiro a qualidade de vida que elas tinham. Ou seja, que não tinham, né? Não tinha água, não tinha luz, não tinha geladeira, ventilador, não tinha. Era uma vida muito primitiva. Você tem noção do que é a mãezinha ficar 9 dias
clamando pelo Espírito Santo. 9 dias sem cessar, clamando pelo Espírito Santo. Até aquele momento nós não tínhamos ainda as carnes que foi nos dado durante o Pentecoste, aonde o fogo de Deus desceu e o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles que ali estavam. Se a gente for parar para pensar, ela caminhou com o filho, ela acompanhou durante toda a existência, desde o momento que, na verdade, né, ela recebe dentro do seu útero aquela criança. É impressionante, porque foi só tormenta na vida dela. Ela já saiu fugida, ela já saiu escondida. Aí você pensa, né? 16 anos, grávida, solteira, fugida de noite, não pôde nem fazer a festa do casamento, falada por todos, sair escondido para não precisarem ser apedrejada, porque naquela época a mulher que passava por isso era apedrejada, e para todos os efeitos da época, ela engravidou antes de casar, com 15 para 16 anos, saíram à noite, e ali começa o tormento dela. Gente, você parir um filho, ter a dor de parir um filho, no meio de uma relva, no meio dos animais, do estábulo, sozinha, ela e o marido. A gente num hospital, com médico, com equipe, toda cuidando, a gente tem medo. A gente fica inseguro. E ela? Aonde estava o estado de presença dela naquele momento para conseguir ter tamanha força para em silêncio, agradecendo ao Pai por ter a escolhido. Nós, como seres humanos, nós poderíamos parar para pensar e falar assim, mas ele me escolheu para quê? Para sofrer? Quantos de vocês acham que de repente na vida de vocês hoje tem muito sofrimento? Tem muito sofrimento. Que você está muito sofrido, que Deus escolheu só para fazer sofrer? Eu não sei. Agora, eu acho que dentro desse cenário, eu poderia dizer para vocês que aquilo que a gente diz que é sofrimento, porque com certeza Maria e todo mundo que caminhava com ela falava, pobre coitada da Maria. Veja, fugida, vida errante, não para em lugar nenhum, não tem um lugar aonde ela tenha realmente criado raízes, se fortalecido. Para olhos humanos, talvez Maria fosse extremamente sofrida. E talvez se fosse eu, se fosse você no lugar dela, nós estaríamos reclamando. De ter que estar sempre correndo atrás do filho, sempre sendo falada, sempre sendo perseguida. Mas hoje, como é que nós lembramos dela? Ave Maria, Santa Maria. E aí quando ela já tinha passado por tudo, viu o sofrimento do filho, caminhou junto a uma multidão inteira, simplesmente apedrejando o seu filho. Uma mãe que ama, e ela amava, e era só por causa da condição, da capacidade de amar que ela tinha, é que ela foi escolhida. Tá? Uma capacidade de amar sem precedente. Então você imagina o quanto ela amou aquele filho. E o quanto doeu nela ter acompanhado todo aquele sofrimento dele. Aí, ele é morto, todo mundo sofre. A Bíblia nos fala que a única que não duvidou que ele iria ressuscitar foi ela.
Enquanto todos choravam, enquanto todos reclamavam, enquanto todos estavam na murmúrio, que ele era, se era Jesus, o que aconteceu com ele? Se ele era Jesus, por que ele foi morto e não fez nada? Ela mesmo diante daquele momento em que todos falavam, ela perseverou na fé dela. E ela não duvidou. Aí depois de 3 dias ele retorna à mansão dos mortos, que até é interessante, fica uma curiosidade naquele momento, até aquele momento. Ninguém entrava aos céus como os santos de hoje, tá? Os santos estavam tudo lá. A mansão dos mortos era onde todos os mortos iam. Jesus desceu, os que eram santos subiram, e a partir daquele momento para os santos, que conseguem a graça da santidade na vida na terra, Deus para os céus. Mas até então não, foi por isso que ele desceu à mansão dos mortos, e ali ele fez o primeiro, o separar joio do trigo. A primeira vez que ele, né, com relação aos mortos. Ela ganhou o filho dela de novo. Eis que 2 discípulos no caminho de Ismaú iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio do Salvador. Sabe em que momento isso é para nós? Um novo corpo. Porque você concorda comigo que se fosse Jesus, na versão de Jesus, que estava ali na cruz, que tinha acabado de sofrer, eles bateu o olho na hora e eu sabia que era ele? E por que será que não fizeram isso? A Bíblia também nos fala que um novo corpo, uma nova veste nos será dada. Então não se preocupe com esse corpo que está te doendo, está te machucando. Quais são as tuas debilidades no físico? É a coluna, é o seu pescoço, é a sua cabeça? O que você não gosta de você? É o seu corpo? Não se preocupe. Você vai ter um novo corpo. Um corpo glorificado. Eu quero um corpo glorificado. Todas as minhas cirurgias, as minhas cicatrizes, 10 só. Ah, preciso me preocupar. Vai ficar tudo para trás. Eu vou ter um corpo glorificado. Um novo corpo. Vocês também vão ter. Todos vocês vão ter. Mas aí, mãezinha Maria recebe o seu filho de novo. Quando eles foram cear, quando eles chegaram na aldeia, esses 2 discípulos falaram: Senhor, já é tarde. Já é tarde. A hora já é passada. Entra e ceia conosco. E Jesus, como um grande amigo e como ele gostava de estar sempre, né, no meio das pessoas, é claro que ele não disse não, né? É claro que ele não disse não. Ele aceitou. E quando ele entrou, liga o ventilador, agora eu abro a porta, que desligou, já parou de chover. Obrigada, meu amor. Já vamos refrescar aqui, que as pessoas já estão com calor. Mas era por causa do barulho que estava muito alto. Pronto. Gratidão, Luzia. Deus te abençoe, amada. A Janaína também, já colocando o ventilador. Já vamos refrescar aqui. E aí, eles falaram para Jesus. Mas até então eles não perguntaram o nome. Não sabiam quem era, mas o corpo glorificado não reconheceram. Você já pensou que delícia se hoje ele está na sua casa? Sem você saber quem ele é. E você fala: Jesus, ceia conosco. Come conosco. Agradece conosco, por nós. Jesus, pegando o pão, levantou e agradeceu aos céus. E quando ele faz este ato, o único que tinha este jeito de pegar o pão, de partilhar, de agradecer e de dividir, era Jesus. Consagramos este pão para a honra e glória do seu nome, Pai. Era o que ele falou. Quando ele fez isso, eles falaram: Mestre, tu estás entre nós de novo. E ele sumiu. Ele apareceu com Maria. Você tem noção do que é uma mãe receber o filho de novo por
40 dias. Ele esteve entre nós por 40 dias. E daí ela perdeu de novo. E aí eu acho que é uma coisa que ninguém para pra pensar. E foi por isso que aquele dia eu fiquei... eu não sei como é que era. Onde é que era, amor? Era do prédio da Renovação Carismática lá? Era lá o prédio. Alguma coisa da Renovação, gente. Eu não sei o lugar. O quadro é lindo, numa parede azul. Eu fiquei olhando aquilo. E aí o que eu fui, justamente a viagem da linha do tempo que eu fui foi essa. Como se Deus estivesse mostrando pra mim. E se você fosse uma mãe que ganhasse o seu filho de novo por 40 dias? Que alegria que estava Maria. Que coração em festa. Ela tinha recebido o filho dela e de repente o filho dela chama e fala: agora eu vou para o meu pai. Talvez Maria tenha ficado mais saudosa do que a primeira vez, porque Maria tinha certeza que ele ia voltar. Enquanto todo mundo duvidou que ele iria ressuscitar, ela tinha certeza. Ela não chorou. A Bíblia diz que ela não chorou, porque ela sabia que ele ia voltar. Mas quando ele chega e fala para ela: eis que vou para meu pai, ela sabia que ali ela estava se despedindo do filho dela. E ele falou: mas tem de bom ânimo, eu vos lhe enviarei o meu Espírito. Gente, não é fácil. Por sinal, é sua filha, né? Porque é sua cara. Nossa, é muito parecida, muito linda. Você já pensou que você dá adeus pro teu filho? Pela segunda vez? Gente, quando fica feliz, quando você fica feliz achando que ele voltou, eis que agora vou para o meu pai. E ele ainda pediu para ela: ficai-vos, pois, reunidos, e clamai até que do céu eu vos mande o meu Espírito. Era o Espírito Santo. Já pensou? Uma tristeza, porque agora você sabia que agora você está dando tchau pro seu filho mesmo. Ele não vai estar. Mas aquela unção, como é tão bom a gente quando às vezes recebe alguém na nossa casa, essa pessoa é alto astral, tem aquela unção gostosa, que é gostosa estar do lado dela. Ela sai da casa da gente e não fica um ar gostoso na nossa casa? Fica um ar gostoso. Porque leve, ela saiu, mas ela deixa aquela unção do Espírito Santo. A unção do Espírito da Luzia, a unção do Espírito da Pri, a unção do Espírito da Sharon. Né? Ele falou: eu estou subindo para o meu pai, mas ficai-vos reunidos e oreis incessantemente até que vos seja enviado o Espírito. Isso levou 9 dias. Da onde vem as novenas que nós fazemos? Vê? 9 dias. Foram 9 noites. Quem é que estava na direção disso tudo? No comando disso tudo? Nossa amada Mãezinha Maria. Que mesmo sofrendo, talvez sentindo falta do filho ali, ela resistia em não lembrar do sofrimento, mas sim de que em breve ela estaria com aquela unção no ambiente de novo. E ela se sentiria perto do filho. Agora, o mais interessante é que ela ficou controlando, porque ela já tinha recebido essa unção uma vez, né? A primeira vez que ela foi coberta com o manto do Espírito Santo foi quando ela recebeu de Deus, em seu ventre, o nosso amado e bom Jesus.
ela saberia se era o Espírito de Deus. Porque ela era uma conhecida de longas datas dele. Eles eram amigos íntimos. Então, quando o Espírito, o fogo do céu começou a cair, essa aqui, ela é mãezinha do Pentecoste. E a gente toma por amor, não é ela, mas eu gosto de pensar que lá em cima ela sabe que eu estou lembrando dela. E eu estou lembrando daquela versão dela que sofreu, que viu o filho sofrer, que viu ele descer na mansão dos mortos, que viu voltar, que caminhou por 40 dias ali e subiu aos céus. Essa pequena grande guerreira, ela ficou 9 dias orando e pedindo que o Espírito Santo viesse e revestisse de novo todos eles, não só ela. Até então tinha sido só ela que recebeu em seu ventre. Gente, quando o fogo começou a cair, o que é aquela pequena grande mulher que, cheia do Espírito Santo de Deus, se levanta e distribui para os apóstolos? Porque eles sabiam que podiam confiar nela. Se ela estava falando que aquele era o Espírito Santo de Deus, ela sabia do que falava. Ela tinha procedência para falar. Gente, que coisa mais linda deste mundo! Uma noite escura, como se fossem labaredas de fogo caindo do céu. E ela, como se fosse uma grande maestra do Espírito Santo, ela fazia movimentos com as mãos e aquele fogo caía pelos apóstolos. E a partir daquele momento eles saíram, repartir com o mundo. E é o que nós fazemos ainda hoje. Nós estamos repartindo esse Espírito Santo de Deus. Fecha teus olhos um pouquinho. Respira bem fundo. Puxa teus ombros aqui em cima. Bem fundo, puxa teus ombros. E solta bem forte. Espírito Santo de Deus, mentaliza à sua frente o nosso amado e bom Jesus. Mentaliza que Jesus está à sua frente, como se você estivesse vendo Ele. E logo ao seu lado está a sua mãe. Nossa Senhora de Pentecoste tem um manto azul, mas as vestes dela estão em formato mais forte de cor, que é para simbolizar este calor do Espírito Santo de Deus. Sente o teu corpo começar a aquecer. Como se ela levantasse as suas mãos neste momento para você. E das suas mãos, o Espírito Santo de Deus chegasse até você. E vamos fazer uma Ave Maria junto. Em gratidão, em reconhecimento a essa grande mulher que distribuiu para nós o Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em momento de introspecção, como se você estivesse falando com Deus, falando com Maria, eu vou fazer uma oração. E como se essa oração passasse por dentro de você e fosse entregue à Mãezinha Maria e aos pés da cruz de Jesus. Amado
Amado Mestre Jesus, te rendemos honra, glória, reconhecimento e agradecimento eterno. Mãezinha Maria, te reconhecemos como aquela que se despediu do seu filho por 2 vezes, que sofreu, que caminhou vendo o sofrimento, que caminhou vendo a dor do seu filho sem nada reclamar, sem nada reclamar. Reconhecemos a tua grandeza em se despedir por 2 vezes do teu filho por nós, e que assim distribuíste entre nós, para nós, a tua graça e o Espírito Santo de Deus. Dai-nos neste momento a graça de reconhecermos também que não interessa esse corpo fragilizado, doente, sofrido, não interessa a vida que muitas vezes nós achamos que está sendo difícil, que está sendo dura, que está judiando, que está nos trazendo dor. Existe vida além da dor, e isto é o Senhor. E nós confiamos e cremos terminantemente que nossa passagem por aqui é muito rápida, que logo estaremos junto com o Pai, e assim cearemos junto, teremos a graça de vermos Maria, e debaixo do seu manto de amor estarmos guardados e protegidos. Dai-nos tua graça, reveste-nos com teu Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, refaz as nossas forças, refaz o nosso âmago, traz para nós esperança no amanhã, que nós possamos acreditar e viver este acreditar, que estaremos todos juntos, ceando com Cristo em glória. Acalma o nosso coração, acalma o nosso coração, aquece a nossa alma, traz para nós a esperança do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos dar seguimento aos trabalhos dessa noite. Vamos colocar um louvor gostoso para vocês e continuem conversando com nossa mãezinha Maria. Tchau aqui para eles. Tchau, tchau, tchau. Ah, é, gente. Tchau, tchau.